21. Esta é a enumeração, pecudei, né? Daí que vem o nome, né? Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo do testemunho, que é chamado em hebraico de Mishkan, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, o tabernáculo, o Mishkan, foi feito exatamente como Hashem ordenou a Moisés. Veja lá em Êxodo 38, 22 a 23. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto Yud-Hê-Vav-Hê tinha ordenado a Moisés, e com Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, que coisa de Deus, é Deus em quem estabelece como será. Não somos nós que decidimos como vai ser, mas é Deus que estabelece, porque é obra dele, é coisa dele, então é ele que faz como ele quer. E é simples de entender isso. Você, quando tem sua casa, você monta a tua casa como você quer. Se alguém vai dar um pitaco lá, você vai, sai daqui que a casa é minha, eu faço como eu quero. É ou não é? Nós somos feitos à imagem e semelhança de... Então, se ele mandou fazer um tabernáculo, lugar da sua habitação, ele faz como ele quer. Não adianta você fazer, não, mas eu tenho uma ideia melhor. A sua ideia melhor não serve. Deu para entender? Não tente fazer a obra de Deus do jeito que você acha. Você vai se dar mal. Tem muita gente se dando mal. Mas olha só, o que chama também a atenção é que quem viu o modelo, a planta do tabernáculo revelado pelo Criador foi Moisés no Monte Sinai. Só ele viu a planta. Eu não sei se Deus estendeu um papel lá e falou, aí a planta. Ou se Deus revelou a ele e foi mostrando para ele, item a item. Até coisa pequenininha, Moisés sabia que tinha que ser feito. Gente, só Deus. Uma revelação no Espírito. Você pode imaginar? São detalhes mínimos, pequenos, de borda, de esquina do tabernáculo, de como era o pezinho que ficava nas tábuas, como era o desenho, o pano bordado das cortinas. Meu irmão, e eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, tinha bronze. E quem conhece como se faz um bronze vai entender o que eu estou falando. Eles estavam no deserto. E para bronze não existe na natureza. Bronze, ele é o quê? Uma liga metálica, não é? E precisa de calor e quantidade exata dos metais para gerar o bronze. E eles estavam no deserto. Então você vai entendendo. Tinha que fundir ouro, prata. E tinha que fazer os desenhos em detalhes. Você já viu a menorá? Não era assim. A menorá é toda trabalhada. E tinha que ser feito de uma só peça. Ah, não, Rafa, eu vou fazer pedacinhos e vou emendando. Não pode. Então você imagina a dificuldade. E o que me chama a atenção é que só Moisés viu isso no Sinai. A ele o Senhor mostrou no detalhe o tabernáculo. Veja o que o Senhor diz a Moisés em Êxodo 25, de 8 a 9. E me farão um santuário para que eu habite nele. Ó, lembra? Deus foi expulso da terra pelo homem. Aí Deus primeiro desceu até o Monte Sinai. Mas Deus não quer ficar no Monte Sinai. Deus quer ficar o quê? Junto dos homens. Então criou o tabernáculo, a morada de Deus na terra. Gente, se você queria encontrar Deus, era só comprar uma passagem de avião e pular de paraquedas lá no deserto do Sinai e encontrar Israel. Simples. Você estaria na presença do
Criador. Ia ser disputado, não ia? Acho que o deserto ia encher de gente, cheio de crente, orando em línguas lá, não é? E farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que te mostrei, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Meu irmão, você tem ideia dos detalhes? É por isso que precisa ler muitas escrituras. Você tem que ter ideia dos detalhes, pequenininhos, alfinetes. Tinha que ser de ouro para prender a cortina. Tem um monte de coisas, as mulheres bordando aquilo. Tinha que bordar exatamente como Deus estabeleceu. Então não é simples. Veja também a preocupação de Hashem em Êxodo 25:40. Atenta, Moisés, pois que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Ele viu o modelo em detalhe, gente. Porque como é que ele ia transmitir aquilo? Hoje a gente tem software para fazer isso, né? Eu não sei se Moisés tinha um notebook lá. Como é que aquilo foi revelado a ele no espírito? Aquilo, você já percebeu que quando Deus traz algo ao nosso espírito, a gente não esquece? Não esquece. Você pode até fazer força, mas não esquece. Fica gravado no seu espírito. E foi assim com Moisés. Deus mostrou e foi gravado no espírito dele. Então, Bezaleel não viu. Porém, Yud-Heh-Vav-Heh chama por nome ele e a Oliabe e os enche do Ruach HaKodesh. Olha que coisa. Vamos ver isso lá em Êxodo 35, de 30 a 35. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que Yud-Heh-Vav-Heh chamou por nome. Intimidade, hein? Chamou por nome. Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do espírito de Elohim no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras, para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. Ele não era assim. Ele se tornou assim porque ele recebeu do Espírito de Deus. Ele não era um homem hábil para mexer em ouro, em prata, em bronze, ou fazer desenhos na madeira. Ele não era. Mas Deus lhe deu o Espírito para que ele fizesse isso. E olha que ele ficou hábil em muitas coisas. Em obra fina, em detalhes. Aquilo que você não estava dando atenção, o Espírito de Deus levava ele a ter atenção e ele a corrigir aquilo, porque é necessário que seja feito como o modelo que lhe foi mostrado, Moisés. Em tudo. Também lhe dispôs, olha só, também lhes dispôs o coração para ensinar outros. A ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A estes encheu de sabedoria, do coração. Não é sabedoria da mente, como muita gente pensa. É sabedoria está dizendo aqui, para exercer em todo o ofício, seja de gravador, de desenhista, virou desenhista especialista. São os maiores desenhistas que tiveram na Terra. Você acredita nisso? Porque foi o Espírito de Deus que ensinou-lhes, que deu habilidade a eles de desenhar. Olha aí. Se fizesse um quadro hoje, valeria o quê? Milhões de dólares.
Porque é o próprio Espírito que está dando a eles a habilidade de desenhar. Então, há de convir que Deus sabe desenhar. Você já imaginou isso? Deus sabe desenhar. Deus gosta de obra fina. Olha que coisa. Interessante, né? Deus gosta de pedras preciosas. Deus gosta de engaste, de desenhos, mas bem feitos. Ó que coisa. De bordador, gente. Tem gente que não dá valor a bordado aí, ó. Deus sabe bordar. Que coisa. Em azul, púrpura, carmesim, linho fino de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventaram obras artísticas. Olha aí, ó. Você prestou atenção, meu irmão? Que Moisés falou que Bezaleel e Oliabe, o Senhor os encheu do seu espírito no tocante à sabedoria. E esta sabedoria não é da mente, e nem na mente. Não é da mente humana, e nem é na mente humana. Prestou atenção, meu irmão? E sim do coração, e no coração, depositada pelo Espírito de Deus, no coração do homem. Ó, e em hebraico tá assim mesmo, ó, tá Hormat leve, sabedoria no coração. Aí, ó. Muita gente pensa que a sabedoria está aqui. A sabedoria humana está aqui, mas a sabedoria divina está aqui. Ele deposita aqui no coração. Amém, meu irmão? Então, agora, meu irmão, eu faço uma pergunta para você. O que lhes parece... Não, e tem mais uma coisa. O Senhor dispôs o coração deles para ensinar a outros. Agora, a minha pergunta para você é: o que lhes parece estas atribuições dadas pelo Criador a estes dois homens? O que te parece isso? Você sabe que não há sombra de variação em nosso Pai Celestial. Então ele trata Israel da mesma forma que trata a igreja. Então o que é isso que ele entregou para esses dois homens? O que lhe parece que é isso? Diz para mim. Você sabe? Essas atribuições nada mais são que os dons e ministérios espirituais concedidos hoje ao corpo de Machia. É a mesma coisa. Não há sombra de variação em Deus. Ele está dando o quê? Um dom e um ministério de ensino a esses dois homens. O mesmo dom de sabedoria e o mesmo ministério de ensino que Deus nos concede hoje no corpo de Machia. Vamos lá em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Espírito que estava em Oliabe, o mesmo Espírito que estava em Bezaleel, é o mesmo Espírito que está em... Ó. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Elohim é um e opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Olha aí, ó. Presta atenção, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da... A sabedoria aí, ó, foi dada a Oliabe e a Bezaleel. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, aí ó, a ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a emuná, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espírito. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas,
distribuindo particularmente a cada um como quer. Rafael, é como eu quero. Não, meu irmão, não é. É como ele quer, segundo o que vai tornar proveitoso para o corpo. Você pode notar que Paulo está falando do dom da sabedoria, que é o mesmo dom recebido por Bezaleel e Aholiabe. E são dons concedidos por nosso Pai Celestial por meio do seu Ruach, seu Espírito. Pois aqui a palavra do Senhor não está falando de sabedoria humana, e sim de sabedoria divina. Existem homens sábios, sim, mas na carne. Homens sábios com sabedoria divina, só o Deus pode fazer. Você pode notar, o dom da sabedoria é o mesmo dom recebido pelos dois homens lá em Israel. Amém? Pois aqui a palavra do Senhor não está falando de sabedoria humana, e sim divina. Veja em 1 Coríntios 3:7. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Yud Rei Vav He. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Yud Rei Vav He em mistério, que esteve oculta, a qual o Senhor pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Você tem um espírito? Então, Deus pode depositar no seu coração a sabedoria que deu a esses dois homens. O dom de sabedoria, ele é multifacetado. Eu não encontrei uma palavra para falar, mas essa eu acho que dá para entender. Tem várias facetas, né? Multifacetado. E pode se manifestar de diferentes maneiras, dependendo da situação e da orientação divina. Olha só, na perspectiva espiritual, ele envolve não apenas conhecimento prático, mas também discernimento e a capacidade de aplicar os princípios divinos de forma eficaz. Olha aí, ó. Aqui estão alguns aspectos pelos quais o dom de sabedoria pode se manifestar. Eu só fiz alguns, só para você ter ideia. Em soluções criativas e artísticas, como foi com Bezaleel e Aholiabe, não é? Veja Êxodo 35, 31 a 33. E o encheu do espírito de Elohim no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e todo o ofício para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, prata, em bronze, em lavramento de pedra, para engastar, em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda a obra fina. Eles vieram escultores, os dois. Olha que coisa. Gente, o Espírito de Deus dirigiu a mão deles com habilidade para criar obras finas. Olha aí. Você já tinha percebido isso, meu irmão? Ele é multifacetado, o dom de sabedoria. A sabedoria pode manifestar para tomar decisões difíceis, guiando pessoas a agir segundo a vontade de Yud Rei Vav He, de forma justa e correta diante de desafios, levando a pessoa a estabelecer os mandamentos do Senhor. Este dom pode manifestar também com palavra de sabedoria, como Paulo falou, capacitando a pessoa a transmitir verdades profundas de forma clara e que toquem e transformem os corações das pessoas. Isso é alguns itens que eu fiz só. Veja o ministério que Deus deu a eles de ensino, porque Deus deu sabedoria sobre toda aquela obra que tinha que fazer, mas também deu o dom de mestre, dispôs o coração deles a ensinar os outros. Olha que coisa. Não deu só para eles.
deu para eles ensinarem também. Então aí é o dom de mestre. Olha que coisa. Que coisa tremenda. Veja lá em 1 Coríntios 12, 27 a 28. Ora, vós sois corpo de Machia e individualmente seus membros. E a uns pôs Elohim na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Aqui podemos ver o ministério de mestre também. E Bezaleel e Aholiabe receberam o dom de sabedoria e o ministério de mestre para poder ensinar. Mas quero te chamar a atenção que tanto como o dom de sabedoria, como o ministério de mestre, é depositado por Hashem, por meio de seu Ruach, no coração do homem e não na mente humana. Isso é importante entender. As coisas de Deus não estão aqui, estão aqui. Depois daqui, você entende aqui, mas nunca daqui para cá, e sempre daqui para cá. Amém? Senão você vai se confundir. Senão você vai pensar que está fazendo a sabedoria de Deus, mas está com a sabedoria humana. E aí, meu irmão, sabedoria humana, sua fé perece. Pois para fazermos a obra de Yud Revavirê, precisamos ser ensinados por quem? Por Deus. E você quer ver como está escrito, onde está escrito isso? Isaías 28, 26. Pois o seu Elohim o instrui devidamente e o ensina. É Deus que nos instrui e nos ensina para fazer a obra que Ele quer, nos dando pelo seu Espírito dons para que possamos fazer a obra como Ele quer, não como nós queremos. Não tem pastor que fala assim, ó, aqui é assim, se não aceitar, a porta é serventia da rua, não é isso? Eles estão errados. A obra não pode ser feita como eu quero, como você quer. A obra tem que ser feita como o Senhor estabeleceu que tem que ser feita. E para que nós façamos a obra segundo a vontade dEle, Ele vem nos ensinar e nos instruir para que nós possamos fazer exatamente como Ele quer. Senão a gente faz exatamente como a gente quer. E exatamente como a gente quer, não vai dar certo. Uma hora vai arrebentar. Deu para entender? Por isso que ele fala em Isaías, pois o seu Elohim o instrui devidamente e o ensina. Meu irmão, vou te dar um conselho. Deixe Deus te ensinar. Para você fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que você quer. Às vezes você fica querendo falar, eu quero é aquilo. Às vezes não é aquilo que Deus tem para você fazer. Deu para entender, meu irmão? Você vai notar que Deus só deu a Bezaleel e a Aholiabe. Só eles receberam o dom de sabedoria e o dom de mestre. Só os dois. Israel tinha quanta gente naquele período? Os 3 milhões de pessoas. Deus pegou 2 homens, somente 2 homens, e deu o espírito de sabedoria e o espírito para ensinar. Só 2. O dom da sabedoria e o dom de mestre. Senhor, não é pouco, não? Para aí sim eles instruírem, ensinar todos em Israel que têm o coração disposto a aprender. Tem essa também. Será que você é ensinável? Será que você vai se permitir ser ensinado? Ou você já decidiu tudo e é assim que é e fim de papo? Ó, vamos supor que sejam 3 milhões de pessoas, Deus tirou 2 pessoas só. Você acha que Deus está fazendo isso à toa? Deus podia derramar o Espírito em todo mundo? Mas Ele não fez. Vai meditando nessas coisas, gente. Agora, ó, para pensar comigo. Se Deus derramasse o Espírito de sabedoria sobre todo mundo, precisaria do dom de mestre? Não. Vai percebendo? Você já imaginou se todos aqui no corpo fossem mestre?
De que adiantaria o dom de mestre para ensinar a quem, se todos são mestres? Hein? Gente, Deus é sábio. Deus é sábio. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, de 12 a 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Machia, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Então, o mesmo Espírito que te batizou, batizou a mim também. Ó. E em um só corpo, nos une em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Eita, o Espírito é um só. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Olha o que ele está explicando. Nós somos um corpo com vários membros. Amém? Olha para o teu corpo. Você é um corpo, mas você tem vários órgãos diferentes. E ajustados, certinhos, eles conduzem o que o corpo precisa. Não é? Precisamos de enxergar, os olhos não levam a enxergar. Precisamos de ouvir. O ouvido ouve, não é? Imagina o olho dizendo assim, ouvido, te odeio, não tenho nada contigo. Se tu não quiser ouvir, problema seu. Imagina o olho falando isso pro ouvido. Já parou para pensar, meu irmão? Pois é. Ó, Paulo está explicando que nem todos entre nós no corpo de Yeshua serão apóstolos, profetas. Você está entendendo? É por isso que ele está dizendo a respeito do corpo, não é? O corpo humano, cada órgão ou parte desempenha uma função única. Você não pode tirar o olho, porque o dedo não vai fazer a função do olho. Ainda que o dedo do pé fique zangado, porque fica com chulé ali embaixo e tudo, né? Eu quero ser olho, etc, etc. Não vai ser, porque a função dele não é. Mas, meu irmão, você já viu o que os guerreiros faziam antigamente quando dominavam os povos? Cortava o quê? O dedão do pé. Porque, olha só, você faz uma experiência. Se você tirar o dedão do pé, duvido você correr. Você consegue correr? Não consegue. Por isso eles cortavam o dedão do pé. Então, o dedão do pé tem uma função que, às vezes, aparentemente, né, nós achamos que não tem. Que, não tem importância nenhuma, mas tira o dedão do pé para você ver. Vai fazer falta. Rafael, o mindinho não serve para nada. Você que pensa. Então, tira o seu mindinho e vai pegar as coisas para você ver. A dificuldade que vai ser. Esse dedão aqui, meu irmão, se você tirar ele, você não pega mais nada. Como é que você vai pegar? Vai pegar mal, ó. Você não tem ó. Tudo é essencial. Todo órgão. Até os órgãos que você fala, Rafael, não fala disso não. Imagina se você não vai no banheiro. Você passa mal? Por isso que a palavra diz que os órgãos que são menos gloriosos, o Senhor os revestiu de mais glória. Para que haja o quê? Equilíbrio. Para você não dizer assim, eu não preciso de você, então tá, não vai no banheiro para você ver, um mês. Pois é. É verdade, não ri não, porque é isso mesmo. Todo órgão no nosso corpo é essencial. Você sabe que os médicos, a ciência diz que tem um órgão aqui que não serve para nada. Gente, não existe isso. A amígdala, os caras dizem que não serve para nada, arranca a amígdala, o cara começa a ficar doente aí, por quê? Porque a amígdala não está, ela incha porque ela está te protegendo. Aí o cara arranca o siso, não vale para nada porque o homem evoluiu. Fala sério, meu irmão. Faz falta. Isso é loucura. Para que serve a sobrancelha, meu irmão? Não, tira a sobrancelha e o cílio para você ver e vai para a rua aí, para o sol, para você ver. Aí você vai notar que burrice que eu fiz de tirar. Você vai ver, é sério. Tudo tem uma razão de ser. Até cabelo. A gente, quando perde cabelo, sente falta. Gente, é sério, ó. A cabeça esquenta a beça debaixo do sol. Quando você tem cabelo, não é tanto. Então tem uma função. Tudo tem função, cara. Tudo tem função. Se você arrancar a orelha,
você vai ter dificuldade de ouvir, porque a orelha é um amparo, cara. Você está entendendo? Tudo tem uma função. Glória a Deus, é isso que Paulo está ensinando aqui, que nós somos assim. Então, como nem todos serão, perdão, estou aqui em cima. Então, assim como Paulo falou no corpo humano, cada órgão, parte, desempenha uma função única. Função o quê? Única. Olha aí. No corpo Machia há diferentes dons também e diferentes chamados. Tá? A diversidade de dons e ministério garante que as necessidades da comunidade sejam atendidas e a diversidade de dons e ministério traz harmonia ao corpo de Yeshua. É necessário todos os dons e todos os ministérios. Não apenas aprendizado, mas também serviço, encorajamento, compaixão, entre outros. Não citei todos. Por isso, Paulo fala em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Porventura, são todos apóstolos? Imagina se todo mundo é apóstolo. E mais, a igreja criou um problema, porque ela criou esses ministérios como hierárquico. Isso é pecado, está errado. Apóstolo não é maior que profeta, não existe isso no reino de Deus. Isso é loucura. São todos profetas? Imagina todo mundo profetizando. Vai adiantar? São todos mestres? Já falamos. Se todo mundo for mestre aqui, a gente vai ensinar para quem? Pois é. São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Nem todos vão falar em línguas. Interpretam todos? Até interpretação de sonho nem todo mundo vai ter, meu irmão. Interpretação das línguas nem todos vão ter. Falar em línguas nem todos vão falar. Ser mestre nem todos vão ser mestres. Você sabe que eu notei na igreja o desejo da maioria das pessoas de ensinar. Mas ensinar, Deus precisa ungir com o dom a pessoa. Orar em línguas é o Senhor que dá àquela determinada pessoa orar em línguas. Interpretar línguas é o Senhor que dá. Deu para entender? É isso que Paulo está falando. Paulo está explicando que nem todos entre nós no corpo de Yeshua serão apóstolos, como nem todos serão profetas, nem todos serão mestres, nem todos operarão milagres, nem todos curarão, nem todos falarão em línguas, como nem todos interpretarão as línguas ou os sonhos. Você lembra que Daniel, Deus deu o dom de interpretar sonhos. Rafael, por que só ele? Porque Deus quis dar ele. Aí, quando você estiver na glória, você pergunta, pô, Senhor, por que você só deu a Daniel? Ele vai te responder. É ou não é? Tinha um monte de judeu lá, mas ele escolheu Daniel. E aí? A verdadeira maturidade espiritual está em conhecer que os dons concedidos pelo Senhor a cada pessoa do corpo é essencial e é um presente divino para servirmos ao corpo de forma adequada e que ninguém é maior ou menor por causa do seu chamado ou dom recebido, viu, gente? Porque eu encontrei igreja achando que o profeta é o maioral. Eu encontrei igreja achando que todo mundo tem que orar em línguas, e quem ora em línguas é mais espiritual do que quem não ora. Estou mentindo? Está errado isso, porque dom o Senhor dá segundo a vontade dele. Rafael, posso pedir? Pode, mas você vai receber ou não segundo a vontade de Deus. Entendeu, gente? Hein? Exatamente por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ele está ensinando isso. Nós aqui somos dependentes uns dos outros.
O dom, o ministério que Deus te deu é para me servir. O dom, o ministério que Deus me dá é para eu servir vocês. E o dom que eu recebo não é maior que o seu, porque o Espírito é o mesmo. Ele está dando dom para você porque ele acha necessário você ter esse dom. Ele está me dando um dom determinado porque ele acha que ele acha não, ele tem certeza que esse dom vai edificar o corpo neste lugar. Eu não posso me vangloriar contra você porque Deus me deu um dom. Eu vou cair. Eu sou o bambambam. Meu irmão, preste está a cair. Porque o dom é de Deus. O dom não é teu. Nem o dom, nem o ministério. Você vai cair no ministério, mas vai cair. Porque com Deus não se brinca. Ele deu o dom para aqueles 2 homens lá para fazer exatamente o quê? A obra que ele estabeleceu. E para eles ensinarem os outros a fazerem a obra. Olha aí, ó. Não é para você se vangloriar que é um grande profeta. Esse é um grande profeta. Que coisa, hein? Muito bom mesmo. Se Deus não falar, tu não sabe nada. Zero. Deu para entender, gente? Você pode perceber que o próprio Criador não deu o espírito de sabedoria a todos em Israel, só a Bezaleel e a Oliabe, como já falamos. Porém, dispôs o coração de Bezaleel e a Oliabe a ensinar os outros em Israel. Ou seja, dom e ministério de Yud-Heh-Vav-Heh concede para servirmos uns aos outros no corpo, e não para vangloriar uns contra os outros, não para gerar hierarquia entre nós, porque o Espírito é o mesmo. O que ora em línguas não é maior do que o profetizo não é maior que o mestre não é maior que o profeta, nem maior que ninguém. Ninguém se torna maior porque Deus deu dom ou Deus deu ministério. Isso é para serviço. Como foi? Se torna menor. Yeshua falou, o maior entre vós será o menor. É o contrário. É para baixo que a gente tem que ir, não para cima. Se eu recebo o dom de orar em línguas e fico aqui em cima, meu irmão, preste estar a cair. Se eu recebo o dom de profecia e fico aqui em cima, eu estou te falando que Deus me mandou um recado para um rapaz e Deus falou exatamente assim com ele: manda ele descer do pedestal, senão ele vai cair. E além de Deus falar comigo, me mostrou ele sobre um pedestal. O que é isso? Deus deu dom, ensoberbeceu e caiu. E era dom mesmo. Tem muita gente que tem dom verdadeiro. E às vezes a pessoa cai e Deus não tira o ministério dele. Ele cai no ministério. Então, gente, com Deus não se brinca. Não brinque com Deus. Os ministérios e dons são para o aperfeiçoamento de nós santos em Yeshua, que é aquele que desceu e que subiu muito acima de todos os céus. Veja em Efésios 4, de 10 a 14. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o quê? Se eu oro em línguas, é para aperfeiçoamento. Se eu sou mestre, é para aperfeiçoar. Se eu sou profeta, é para aperfeiçoar. Se eu tenho dons de milagre, de maravilhas, é para aperfeiçoar o corpo, os santos, não para me vangloriar. Não para dizer eu sou o bambambam. Não para criar hierarquia dentro da igreja. Não é para isso. Você sabe o que parece? Você já viu criança? Martelo é ruim? Serrote é ruim? Não é. Mas você dá na mão de uma criança de 5 anos um martelo? Por que você não dá? Aí você vai dizer que o martelo é ruim? Não. É quem está segurando o martelo é que não tem amadurecimento para segurá-lo e usá-lo. Então, às vezes, Deus dá o dom, a pessoa não amadurece, começa a fazer bobagem.
Começa a quebrar vidro, começa a bater em tudo quanto é canto. Às vezes até derruba a pessoa com dom. Você sabe que o juízo virá. E eu posso dizer a você com muita clareza, eu dei aula nas igrejas durante anos. Como eu vi pessoa dizer para mim, eu não preciso disso, Deus fala comigo. Eu ouvi isso. Soberba. Como não precisa? Todos nós precisamos. Tanto precisamos que a igreja está aí, toda confusa, cheia de problemas. Por quê? Porque está pensando que Deus é brinquedo. Estão usando os dons errados, os ministérios errados. O cara era pastor, aí encheu. Pô, eu não posso ser pastor mais, porque aí tem gente. Aí eu viro bispo. Aí o pessoal entra como pastor. Aí começa a encher. Aí passa para bispo. Aí eu tenho que virar o quê? Apóstolo. Aí enche de bispo. Aí vai encher de apóstolo. Aí eu tenho que virar o quê? Patriarca. Aí é assim que está. Lá nos Estados Unidos já tem um que é rei. Ele vem numa cadeira de ouro, que eu não sei se é de ouro, mas o pessoal carregando ele. Gente, vocês estão pensando que isso aí é brinquedo? Isso está acontecendo nas igrejas? Isso não é brinquedo, vai morrer muita gente. As pessoas vão morrer e pensam que estão salvas. Igreja do pastor fulano de tal, ele morreu por alguém? Então como é que é dele? Aí a foto dele com a mulher com um sorriso lindo, com os filhos lindos, tudo no Photoshop, né? Vai lá. Nem é assim. Os dentes brilham que nem neve. Brancos, com um sorriso. Você nunca viu? Só eu que vi? Pois é. Agora, eles morreram por alguém? Então, como é que a igreja é deles? Gente. Yeshua, o Pai, eles nos dão dons e ministério para a edificação do corpo de Machia. Até que todos cheguemos à unidade. Gente, isso está separando. Isso está dizendo, eu sou mestre, então não pode ter mais mestre nenhum aqui. A minha esposa viu isso dentro de uma congregação. Só quem pode fazer isso é o pastor principal. Ué, e se Deus me levantar? Ah, não, você tem que ir para outro lugar. Você já parou para pensar nessas estupidez? Por que tem tanta gente doente dentro da igreja? Por que tem tanta gente com angústia dentro das igrejas? Angústia na alma. Sabe por quê? Porque estão usando os dons e os ministérios como crianças, imaturas, destruindo vidas, profetizando falso, falando coisa da alma. Tem gente que Deus dá o dom de profecia, mas acha que tudo que abre a boca está profetizando. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Quem disse que à medida que eu abro minha boca, Deus sempre vai falando através de mim? Quem disse? Nem com Eliseu foi assim, nem com Elias, grandes profetas de Deus que serviram a Deus com as suas próprias vidas e foram levantados em períodos terríveis de apostasia de Israel e eles ficavam praticamente sozinhos. Deus falava toda hora por eles? Me dá água, então foi Deus que falou. Claro que não, meu irmão. Deus não é assim como homem. Deus é específico, ele fala, mas ele não fica falando toda hora à toa. Para com isso, para tudo tem profecia. Você liga o celular aí, vai passando, tem gente profetizando. É profecia que vale para todo mundo. Profetiza aí, é genérica, profecia genérica. Vale para todo mundo. E tem gente que fala para mim, não, Deus falou comigo. Eu falei, vai nessa. Vai nessa. Vai caminhando nessa para você ver. É perigoso. Como é que eu vou? Deus não faz nada genérico, gente. Deus, quando quer falar com uma pessoa, ele fala com a pessoa. Ele usa anjo,
ele usa profeta, ele usa até a boca do animal para falar para acabar com a estupidez de Balaão. Fala em sonho, em visão, voz audível, no coração. Quando ele quer, ele fala. E ele fala quando ele quer, não é quando nós queremos. Ah, eu sou profeta de Deus, eu abri a boca, Deus falou. Não, senhor. Cuidado com isso. Então, ele dá os dons e o ministério para a edificação mútua do corpo de Machia, até que todos cheguemos à unidade de fé. Nós temos que ter uma unidade. A minha fé tem que ser igual à sua. Você está entendendo? A minha fé tem que crescer junto com a sua. Tem que ter unidade de fé. Os dons não estão sendo usados para isso, estão sendo usados para demonstrar hierarquia. Eu sou mais espiritual que um, o outro é menos espiritual do que eu. Está assim. Você acha que agrada a Deus isso? Tem igreja baseada em profeta. E quem disse que é para ser assim? Tem gente que só vai em lugar onde tem profecia. Meu irmão, se você está me ouvindo, eu te aconselho, para com isso. Porque Deus, quando quiser falar com você, Ele vai falar com você. Você pode estar no meio da Amazônia. Ele manda um anjo. Ele aparece, ele fala, ele manda alguém lá. Não importa como ele vai fazer, mas ele faz. Ele tem poder sobre todas as coisas. Aí tem reunião de vaso. Fica um monte de vaso lá na frente profetizando. Uma confusão tremenda. Parece até programa de auditório. Não foi para mim, irmão. Não, não. Eu que estou precisando, foi para mim. Vocês querem bacalhau? Parece isso. Parece isso, meu irmão. Deus não é brinquedo. Tem que ter muito cuidado. Você quer ouvir alguma coisa de Deus? É justo? É. Não é errado você querer ouvir. Mas você tem que ter cuidado como você quer ouvir. Você sabe que a Bíblia diz um texto que chegaria tempos em que nós teríamos comichão nas orelhas e gostaríamos de ouvir aquilo que nos agrada. O diabo sabe disso. Eis que assim te digo, meu servo, eis que te enviarei lá para os Estados Unidos. Ei, é meu irmão, glória a Deus. Ah, que bom. Eu nunca vi Deus falar, eis que estou te mandando para aquele lugar lá pobre que o pessoal precisa de você. Para a guerra, lá no meio da guerra. Lá no meio da África. Por que Deus não manda para o Haiti? Deus só manda para os Estados Unidos, gente. Eu vou te contar, hein? Não manda não, né? Quero ver se Deus fala, eis que estou te enviando para a Coreia do Norte. Porque Deus tem poder de colocar dentro da Coreia do Norte. Aí você vai dizer, vai olhar para o vizinho e falar, ó, tá vendo? Vai te mandar, hein? A gente não faz isso? Pois é, meu irmão, tem que tomar cuidado. Gente, nós precisamos amadurecer. A palavra diz que é a estatura de varão perfeito. Nós temos que sair da meninice. Temos que sair dessas coisas. Nós temos que aprender a andar como adultos, manejar bem a palavra da verdade. Deus profetiza, Deus fala. Não estamos negando nada disso. Mas está uma bagunça esse negócio. Nós precisamos consertar isso dentro das igrejas. Culto de profecia, todo mundo profetizando. Você já viu uma cabeça só com orelha? Imagina. Cheio de orelha na cabeça, para que adianta? Ou cheio de olho, ou um corpo só de mão, só de pé. Todo mundo profetizando, todo mundo orando em línguas, todo mundo é mestre, todo mundo ensina. Não existe isso, meu irmão. Deus quer nos dar dom e ministério, mas Ele é que vai distribuindo segundo a necessidade do corpo. Você tem que se preparar dentro do seu coração para Deus ver que você pode receber o dom. Você nota que nenhum dos dois homens lá em Israel ensoberbeceram, porque estavam preparados para receber.
E eles fizeram, a Bíblia diz, eles fizeram exatamente o que Deus ordenou que fizesse. Eles estavam amadurecidos, eles foram capazes de se tornarem vasos de honra naquele lugar. Eles fizeram o que Deus mandou. Eles não destituíram Moisés, porque disseram: Moisés, você não tem sabedoria para fazer. Então vamos dividir. Vamos para cá e quem quiser ficar com Moisés, fica de lá. Eles não fizeram isso. Moisés continuou na posição dele. Eles ficaram na posição para a edificação do corpo. E o corpo foi edificado. Porque eles fizeram com os dons e com o ministério aquilo que tem que fazer. E a igreja não está assim. Bota um terninho, aí começa. Fala uma palavra de sabedoria, e aí já acha que é maior que todo mundo. Imagina esses dois homens aqui na igreja hoje. Ia colocar eles, ia chamar eles de Messias. Cuidado, gente. Pessoas que ficam atrás de profetas, faz isso não, meu irmão. O diabo está aí, é real. Ele te engana, ele te frustra. O diabo não quer seu carro, sua casa. O diabo precisa de carro, gente. De casa, dinheiro. Ele precisa de comprar comida. E o que ele quer tirar de você? A fé, meu irmão. Tirou a fé, já era a sua vida. É isso que ele quer. Se tirar os teus bens, tira a tua fé, então ele tira os teus bens. Lembra de Jó? Toca lá para ver se ele vai perder a fé em mim. É isso. Toca lá. Só não tira a vida dele. Ah, ele está cheio de saúde, Senhor. Ele toma todo dia de manhã suco verde, corre em volta do quarteirão. Toca na saúde dele. Ó, você pode tocar, mas só não tira a vida dele. Ó, o diabo tira a vida. Tá vendo? O diabo tira a vida. Ei, acorda. O diabo tira vida. Deus falou com ele, só não tire a vida dele. E o homem ficou lá, não sei nem que doença que o diabo botou nele, não sei se foi um câncer, alguma coisa desse tipo lá. E nem assim ele perdeu a fé no Criador. Então Deus deu o dobro para ele. Gente, nós não estamos brincando de religião. Nós estamos buscando o Criador. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Nós não estamos brincando. Nós não podemos nos vangloriar um contra os outros porque eu oro em línguas, ou porque eu sou mestre, ou porque eu tenho visões. Não, Senhor, isso é para servir o corpo. Para que nós possamos crescer. Eu preciso que tu cresça, você precisa que eu cresça. Nós precisamos crescer juntos. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos estar de tal maneira que quando nós clamarmos, Deus responde. Para todos nós, juntos, amadurecidos na fé. É para isso que tem dom. Se o dom não serve para isso, meu irmão, ele não serve para nada. Se o dom está me trazendo orgulho, eu vou perecer. Se eu me coloco diante do corpo de Machia, me considerando maior porque eu tenho um dom de mestre, eu vou cair. Eu vou ser condenado. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem um dia especial contra o soberbo. É contra ele. Não é a favor dele. Deu para entender? Então, para a edificação do corpo de Machia, até que todos cheguemos à unidade de fé, e presta atenção, e no pleno conhecimento do Filho de Yud Reva Virê. Nós ainda não temos o pleno conhecimento dele. A igreja está confusa.
Não sabe se ele é o filho, se ele é o pai, quem ele é. Então, os dons não estão sendo usados para chegarmos ao crescimento em unidade de fé e nem ao pleno conhecimento de Yeshua. Está usando é para confundir tudo. Sabe por quê também? Porque existem gente ensinando que não tem o dom de mestre. Aí ensina coisa da mente dele. Ou a conclusão humana. Ensinar coisa humana dentro da igreja não adianta para nada, só para confundir. Deu para entender, gente? Quem tem dom de mestre, tem dom de mestre. É natural ensinar, no sentido de que o Espírito de Deus conduz a pessoa a ensinar. Quem recebe dom de línguas, o Espírito de Deus é que conduz o Espírito a orar em línguas. Não é porque eu ouvi uma língua e fico repetindo a língua. Não é fala rápido, rápido para enrolar a língua. Meu Deus, quem inventou isso? Quem foi a criança que inventou isso? É espiritual. Tem nada a ver com a carne. Enrola a língua que você vai falar em língua. Fala sério. Aí fica lá, não, ora rápido. Blá, 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 aí acha que está falando em línguas. Fala sério, meu irmão. Vai sair de casa para brincar ou para ser edificado? Para você chegar em casa diferente do que você saiu. Nós temos que sair de casa, nos reunir e haver diferença em nós. Senão não está adiantando. Quando eu fui numa igreja, o pastor gritando, ora em língua, ora em língua. Não, é só você orar, 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 enrolar, que um dia você vai falar em línguas. Eu falei, meu irmão, não acredito nisso. Sério mesmo? Então, se o ímpio chegar e ficar, não sei lá o que fica falando, enrola a língua e fala em línguas? Orar em línguas é o Espírito de Deus. E tem uma razão para orar em línguas e ninguém sabe. É porque Deus falou a Israel assim, eis que falarei em línguas de outros povos, e nem assim vós crerei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que orar em línguas é o quê? É dom para incrédulo. Não é a pessoa que recebe que é incrédulo, mas quem ouve vai dizer, esse cara é louco. Então está acusando a incredulidade de Israel. E ninguém sabe disso. Você não ora a língua de anjo. Você não é anjo. Anjo fala a língua de anjo. Homem fala a língua de homem. O apóstolo Paulo é que fez um comparativo. Ainda que eu falasse a língua... Ainda, ele não está dizendo, eu falo a língua de anjo. Ele não está dizendo isso. Ainda que eu fale, sem amor, de nada adiantaria. É isso que ele está falando. Ele está fazendo um comparativo. Ele não está falando que a língua que eu estou falando em espírito é uma língua de anjo. A língua que nós estamos falando em espírito é uma língua de algum povo na terra. Ah, mas eu não entendo. Você não entende porque você não conhece. Por isso que tem a interpretação das línguas. Uma vez eu estava orando em línguas e não estava entendendo. Aí o Senhor tocou no meu coração assim, abre o olho. Quando eu abri os olhos, tudo aquilo que eu falava aqui aparecia em português na minha frente. Tu crê? Pois é. E eu sei que língua eu falei naquele dia. Então, meu irmão, olha só. Nós precisamos amadurecer. Evangelho, a Bíblia, não é uma brincadeira. É o poder de Deus para nos resgatar. Então não podemos brincar. Nós temos que buscar os dons. O apóstolo Paulo fala, busque dons, busque profetizar, busque. Você pode pedir ao Senhor, mas não inventa. Porque o dia que o Senhor te der um dom, ele vai sair sem esforço. Vai fluir. Vai ser um gozo. Edifica o interior. Tem nada, eu não estou imitando o outro que falou em línguas.
Não estou imitando uma língua que eu falei no passado e não falei mais. Nada disso. Porque às vezes o Senhor te dá um dia uma língua, mas não te dá o dom sempre de orar em línguas. Alguns Deus dá o dom de orar em línguas. Às vezes Deus dá uma palavra de sabedoria para uma pessoa, mas não está dando o dom de sabedoria para ela. Mas aquele dia deu um dom, deu um dom ali que ele falou. Tem alguns que em algum momento Deus leva a ensinar, mas não dá o dom de mestre. Então nós precisamos ter cuidado. Todos esses dons, quando vêm do Espírito, eles fluem como o rio. Flui. Não é você forçando. Flui. Flui porque é espiritual, é determinado por Deus. Se Deus tem com você o ensinar, Ele vai te conduzir ao ensino. Ele. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, vou estudar a palavra. Eu fico preocupado. Eu já até falei com as pessoas, eu fico preocupado, porque será que alguém ali está com dom de ensino? Geralmente vira conflito, porque as pessoas quando não têm o dom de ensino, elas disputam aquilo que elas acham. Porque o dom de ensino, ele não fala aquilo que a pessoa que tem um dom acha, fala aquilo que é verdadeiro. Apesar das pessoas muitas das vezes não aceitarem, porque elas não estão nem preparadas para receber aquilo. Mas aquele que tem dom de mestre não fala aquilo que quer, fala aquilo que é. Aquilo que Deus mostrou que é. Deu para entender a diferença? Agora, se eu acho, me arvoro em ensinar e Deus não me deu o dom, eu vou ensinar o que eu acho. O que está na minha mente, o que me ensinaram. Agora, quando eu tenho dom, não, Deus traz a revelação daquilo que está escrito. O porquê que Deus escreveu aquilo tem uma razão. Deus não faz nada sem razão. Meu. Nada, nada. Deus nunca fez nada sem razão. Então presta atenção, para a edificação do corpo de Machia, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Yud Revavé. Isso aqui para mim é extremamente importante, porque Yeshua falou uma coisa assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Senhor. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Erra. Adonai aí é o nome do Pai, Yud Revavé. Amém? É porque fala Adonai para não pronunciar o nome do Pai. Então, ele é único. E Yeshua concorda com isso plenamente. Yeshua fala o Shema. É porque a igreja não vê, porque não sabe também. Mas ele fala o Shema. Amém? Então, a vida eterna é essa, que te conheço a ti como único Deus e a mim como seu enviado. Eu venho do Pai e para o Pai volto. Olha aí, ó. Só o Filho conhece plenamente o Pai. E só o Pai conhece plenamente o Filho. Ó, eu preciso compreender essas coisas. Se os dons e os ministérios dentro do corpo não estão me levando a isso, tem alguma coisa de errado no corpo. Ah, não, mas lá é tudo organizado, tem departamento. Não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso. É coisas espirituais, é a verdade viva. A verdade que transforma, que muda, que quebra a dureza do coração do homem. É a verdade, é a espada de dois gumes. Tem nada a ver com departamento, com isso, com aquilo que o homem inventa. Tem nada a ver com organização, com prédios. Tem nada a ver com isso. Entende? Eu tenho que chegar em unidade de fé, nós, em unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho, ao estado, sabe de quê? De homem feito, à medida da estatura da plenitude de Machia, para que não mais sejamos meninos. A igreja está cheia de meninos. O cara senta lá, ele é o profeta. Aí só pergunta para ele e ele profetiza. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Só tem um profeta. Ele é o profeta. Quem disse que é? Quem disse que tudo que ele fala é Deus que está falando? Nós tivemos a experiência agora. Quem disse? Gente, cuidado. O diabo, ele está ao quê? Doido para quê? Isso é um fato. Então, à medida em que nós andamos dessa maneira como meninos, o diabo nos traga.
Porque menino é aquele que não sabe o que faz. Concorda comigo? Quando a gente é menino, a gente sabe? A gente não sabe, tem um buraco ali, você fala, cuidado, você vai cair. O menino vai cair no buraco. E cai, porque não sabe o que faz. É isso que ele está dizendo aqui. Nós temos que sair desse estado. Gente, já era para a igreja ter saído. Quantos séculos a palavra tem sido aberta para a igreja? As pessoas se reúnem para encontrar com os vasos. Aí os vasos ficam lá na frente, os que não são vasos ficam aqui embaixo. Como assim? Que história é? Quem inventou isso? Está escrito isso? Vasos fiquem lá em cima. Os não vasos fiquem aqui ouvindo os vasos falar alguma coisa. Onde é que está escrito isso? Mostra para mim. Eu fui numa congregação que ficava os vasos, tudo lá na frente. Cadeira vermelha grande. Ficava sentado lá e tinha um culto. Aí o Senhor me falou que vai dar uma geladeira. A gente virava confusão na congregação. Não, é minha, porque eu que estou precisando. Estou mentindo, meu irmão? Hein? Fala aí. Era assim mesmo. E eu falava, meu Deus, que coisa esquisita, parece até o programa do Chacrinha. Vocês querem isso? Queremos, jogava. Gente, nós não estamos brincando, né? De onde? Por isso que essas obras caem. De onde tira isso, cara? De onde as pessoas inventam isso? Pois é, eu acho que elas não conhecem as escrituras, entram num vazio e começam a inventar. Não tem. Aí precisa inventar coisa para aprender, para ficar ali. Gente, para que cheguemos à estatura de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Machia, para que não mais sejamos meninos inconstantes. Ó, menino é inconstante. Ora quer uma coisa, ora quer outra. Ora não quer, ora quer. É isso que ele está falando. Ficamos assim. Não amadurecemos. Paulo repreende já naquele passado. O que ele fala? Vos dei leitinho, porque alimento sólido é para adulto. E vós se tornastes o quê? Tardos. Ficaram meninos. Não amadureceram. E o Paulo não podia nem falar de maravilhas, porque não ia entender. Então ele ficou dando leitinho aí, ó. Se arrepende do seu pecado, filhinho. Aí, toma esse leitinho aí. Quer açuquinho? Eu ponho, toma. E a igreja está assim, meu irmão. Isso é terrível. Ó, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Gente, a igreja é levada por todo vento de doutrina. Apareceu aí coisas. Olha, o tempo que eu estou na igreja, eu já vi cada uma. Começa um movimento, aí vai todo mundo atrás. Aquele negócio estoura. Já está estourando esse outro movimento. Já está estourando. Mas acontece coisas, vai todo mundo atrás. Todo mundo atrás. Aparece um que é o profetão. Ele profetiza, vai todo mundo atrás. Aí lá na frente, pum! Aí fica todo mundo perdido. Aí tem uns que dizem, isso não é verdade. Eu não quero saber de profecia. Quantas pessoas já ouviram isso? Mas você está errado se você não quer saber, porque profecia existe. Não existe essa bagunça que está aí. Mas Deus fala ao homem em profecia, em sonhos. Tem gente que nem acredita que Deus fala em sonhos. Você acredita? Que a pessoa não acredita? É terrível. A pessoa não acredita porque não conhece o poder de Deus. Entende? Olha só, não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens. É fraude, é coisa ruim. Ó, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Meu irmão, não tem palavra, só tem profeta, acende sua antena e sai de perto, porque a coisa não é boa. Não pode existir. Olha só, uma coisa Israel está certo. Israel dá importância à palavra.
Israel está com o pacto quebrado, mas dá importância à palavra de Deus. A igreja bota a Bíblia debaixo do braço e não sabe nada dela. Nada. Lê texto de milagre. Ah, que bom, ora em línguas e legal. E sai todo mundo do mesmo jeito que entrou. Não aproveita-se nada. Nós precisamos ser edificados. Hoje, nós temos que estar diferente de ontem. Essa palavra tem que causar algo em nós. Se não causar, tem alguma coisa errada. Se nós queremos fazer, como está escrito, que Bezaleel fez, lá em Êxodo 38, 22, fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ó, você quer fazer isso? Tudo que o Senhor ordenou a Yeshua, porque agora é Yeshua, não é nem mais Moisés, agora é o Filho de Deus. Você quer fazer como Bezaleel fez? Então, meu irmão, você precisa sair dessa meninice. Assim como Bezaleel e a Oliabe fizeram bom uso dos dons e ministério concedido por Hashem para edificar o tabernáculo, morada do Senhor na terra, temos que fazer bom uso dos dons e ministério concedido a nós por Hashem para edificarmos uns aos outros como tabernáculos do Senhor, para juntos sermos morada de Yud-Heh-Vav-Heh. É a mesma coisa. É a mesma coisa, ele deu dom lá para construir o tabernáculo, ele deu dom aqui para nos edificar como tabernáculo do Deus Altíssimo. É a mesma coisa. Você quer agir como ele? Ou quer agir como essa bagunça que está aí? Você quer ser o profeta ou quer ser ajudador, edificador de templos para Deus nesta terra? O que você quer? Escolhe. Tem que escolher. Não fica sob o muro, não, porque Deus vai te cobrar. Eles edificaram o tabernáculo, eles foram perfeitos naquilo que Deus estabeleceu para que eles fizessem. Nós também temos que ser perfeitos. Nós temos que ter estatura de varão perfeito. Nós temos que deixar de ser meninos. Buscando em Deus bens. Só busca bem, porta de emprego. E Yeshua falou assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo é demais coisas, tudo. Trabalho, casamento, carro. Rafael, é justo eu pedir? É, mas primeiro, meu irmão, busque o reino dos céus e a sua justiça. Porque Yeshua garantiu, e Yeshua não mente, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você pensa que eu terminei? Não terminei. Temos que fazer bom uso dos dons e ministério concedido a nós por Hashem, para edificarmos uns aos outros como tabernáculo, para juntos sermos morada de Yud-Heh-Vav-Heh. Como está escrito em Efésios 2, 19 e 22. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Yud-Heh-Vav-Heh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificado para a morada de Yud-Heh-Vav-Heh no Espírito. Sendo assim, vamos repetir. Hazak, Hazak, Venit, Hazek, Hazak, Hazak, Venit, Hazek, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Shabbat Shalom. Amém.